Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez com o programa Lives para a Vida. E como sempre, o nosso programa traz informação para você que quer ficar ligadinho. Já aproveita para seguir o nosso canal no YouTube e ficar ligado em todas as nossas transmissões. Segue também o nosso Instagram para acompanhar todas as novidades que estão por lá. E hoje nós vamos ver um tema bem interessante aqui, que é sobre educação no trânsito. E aí, você tem sido um motorista educado, um pedestre educado? Nós vamos saber hoje. E por falar em trânsito, a Uninter também oferece para você o curso de Tecnologia em Gestão de Trânsito. Então, se você quer fazer uma formação nessa área, a Uninter tem para você graduação e pós-graduação também. E hoje nós vamos conversar com o Renato Andrade. Ele é Andrade como eu. E nós tivemos o prazer de nos conhecermos recentemente, né? Somos parentes aí lá nas raízes, né? Mas eu tive o prazer de conhecer o Renato, que é um empresário local aqui da Zona Norte e é o gestor e empreendedor, dono da autoescola Habilite-se VIP. Renato, muito boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, eu agradeço a oportunidade. É muito bom a gente poder levar um pouco, de educação de trânsito para essa sociedade que é tão carente. Perfeito. Então vamos começar entendendo o que significa a educação no trânsito, né? Porque educar no trânsito é preciso. Renato, o que é a educação no trânsito e por que ela é tão importante? Eu vou explicar de uma maneira bem interessante, tá? E bem transparente. Nós moramos num país continente. O Brasil tem uma área territorial muito grande, uma grande demanda de condutores e uma grande demanda de veículos, né? E as nossas vias, elas também têm uma área territorial muito ampla. Então, precisamos de gestões sociais, de políticas públicas para fazer com que a sociedade se eduque e se conscientize a utilizar as vias de trânsito no nosso país. Pois o trânsito ele engloba os veículos, as pessoas e os animais. E precisamos de uma educação de qualidade para que as pessoas não se coloquem em risco. É muito importante isso aí. Perfeito. E como essa educação no trânsito, Renato, poderia minimizar ou reduzir esses riscos? Levando consciência e conhecimento à nossa população. Nós temos leis aí que já tem um certo tempo, nosso Código de Trânsito Brasileiro atual ele é de 1997. Ele surgiu através da Lei 9.503, no dia 23 de setembro de 1997, e entrou em vigor através da Lei 9.602, no dia 22 de janeiro de 1998. As leis, elas são implementadas para que a gente se respeite, a gente ganhe segurança, a gente de certa forma, a gente se ajude, em respeitar e proporcionar segurança, uns para os outros. Mas, infelizmente, as pessoas, elas tendem a não respeitar essas regras. E hoje no Brasil, quem são os responsáveis por educar motoristas e pedestres? Nós temos aí os órgãos e entidades que fazem o Sistema Nacional de Trânsito, Eles são órgãos fiscalizadores, temos aí alguns, para que vocês entendam melhor, órgãos municipais, na instância municipal, na instância estadual e na instância federal, relacionado ao trânsito. Mas os que educam, que formam, segundo a lei, são os instrutores de trânsito. Aí, para isso que se tem aí uma formação em um centro de formação de condutores. Instrutor é uma profissão aí que veio de 2010. Entendi. É possível, Renato, essa educação no trânsito começar na infância? A gente tem como educar as crianças para ter uma vida mais equilibrada no trânsito? Seria muito interessante, Para que você entenda, nós temos um artigo, o artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro, que ele diz que todo cidadão brasileiro tem o direito, à educação de trânsito. E era para ser, sim, aplicada essa educação na alfabetização, levando aí essa educação em uma sequência até que nós, se tornássemos adultos, perante o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Mas, infelizmente, não é obrigatório, está só no papel, Seria muito interessante que a gente aplicasse mais esse tipo de educação, sim, nas escolas. Perfeito.
E a tão sonhada carteira de motorista? Por que que ela é tão importante para garantir um trânsito seguro? A habilitação hoje, né, a CNH, né, a Carteira Nacional da Habilitação, ela deixou de ser um sonho, né, deixou de ser uma necessidade, né, se transformou praticamente em qualificação, né? Muita gente tira hoje para trabalhar. Mas a sua importância é porque ela vai, né, qualificar o condutor perante a lei, né? Ele vai ter o direito, né, regulamentado de assumir a condição de condutor em vias públicas, né? Então, assim, ele vai, de certa forma, estar credenciado, né, através de um curso de capacitação que ele vai fazer. Essa é a importância da CNH. Perfeito. Gente, a Uninter, ela tem um compromisso com os convidados dela de mostrar também a qualidade do trabalho que eles realizam, né? A fim de ajudá-los a divulgar o seu trabalho. E o Renato tem uma autoescola aqui bem próximo ao nosso polo da Uninter na Zona Norte. E se você quer fazer parte desse grupo de habilitados, né? O Renato poderia ajudar você. Renato, onde é que fica mesmo a tua empresa? Fala um pouquinho sobre ela. Nós temos aí um centro de formação de condutores, né? Que seu nome fantasia é CFC Habilite-se VIP, né? Para quem quiser conhecer aí um pouco o nosso trabalho. Nós temos aí o Instagram, né? É muito visitado lá. CFC @Habilite-se VIP, né? E nós temos aí uma unidade, né? A nossa unidade matriz no bairro do Pajuçara, na Rua dos Imigrantes, né? Número 1486. É um bairro que nos acolheu muito bem, né? A gente ficou muito feliz pela repercussão que deu, né? A gente chegou com a ideia de mostrar que um centro de formação de condutores não é um comércio, e sim é uma instituição de ensino de trânsito. É tanto que a gente sempre agracia aquele bairro, né, com ações sociais. E nós temos agora um outro projeto, né, de uma segunda unidade, e também a gente está já organizando, né, a nossa pista de moto, né? Aqui no Rio Grande do Norte, o CFC ele tem que se credenciar, né, e para aplicar as aulas da categoria A, né, que são 2 rodas ou mais, né, veículos que o condutor assume a condição de montado ou sentado, são as motocicletas, né? Exige-se uma portaria estadual aqui, exige-se que se tenha uma pista de moto, uma área privada para ter esse treinamento, para que o candidato a condutor ele não se coloque em risco, né, nas vias públicas. E a gente está providenciando isso aí também. Que bacana, um diferencial interessante, né, que a empresa do Renato está oferecendo para os seus alunos, né? E, Renato, falando ainda de CNH, quais são os critérios para que a pessoa possa ter uma CNH hoje, de acordo com as leis brasileiras? A nossa lei atual, né, ela é o Código de Trânsito Brasileiro, a nossa legislação atual, né? Como eu falei, ela surgiu através da Lei 9.503, no dia 23 de setembro de 1997. E entrou em vigor no mês de janeiro, né, de 1998, né, precisamente no dia 22. Ela tem os seus pré-requisitos, né, para que o candidato consiga, né, ter essa liberação para se habilitar aqui no Brasil, né? Então, hoje, né, tem que ter 18 anos completos, tá? Não se consegue se habilitar no Brasil antes de completar essa idade. Tem que ser penalmente imputável, né? Tem que responder pelos seus atos. Tem que ser alfabetizado. É importante porque as leis, né, elas muitas vezes se apresentam, né, de várias formas. E a alfabetização no nosso Brasil é muito importante, né? Principalmente para que entenda, né, as regras de trânsito. Perfeito. Tem que ser alfabetizado. Tem que ter um endereço, né, um endereço fixo para poder apresentar no órgão que vai fazer o seu cadastro, né? Tem que ter um CPF válido, né? Isso. Tem que passar por uma bateria de exames clínicos, né, físicos e mentais, e também vai ter que passar por uma bateria de exames, né? Exames esses muito importantes, que é o exame técnico, né, teórico, e o exame prático, para poder adquirir a sua CNH. Só assim, após apto nesses exames, é que consegue se habilitar aqui no Brasil. Então, o primeiro passo seria procurar
o Detran. O primeiro passo é preencher esses requisitos que eu acabei de falar, né? E procurar o Detran, né? E o Detran, que é o Departamento de Trânsito Estadual, ele vai fazer o cadastro e aplicar os exames. Perfeito. E depois que o camarada já está lá dirigindo, todo animado, quais são os principais erros que os motoristas inexperientes cometem? Hoje a gente observa muito a questão da falta de conhecimento, né? Muitos condutores hoje aqui no Brasil, eles assumem a condição de condutor, mas eles não buscam o conhecimento. As nossas leis, elas estão sempre se atualizando através de portarias, de resoluções. Mas também há um fator primordial, né? Que é a conscientização, né, do condutor. Então, assim, há uma série de fatores que, infelizmente, né, traz de forma negativa a má qualidade do nosso condutor hoje no Brasil, né? Eu diria que o condutor ele tem que ter, né, a sua responsabilidade como cidadão, né? Tem que ter o conhecimento das regras, né? E tem também que se educar para o trânsito. Perfeito. E quais são as principais habilidades que um bom motorista deve ter? Hoje nós, né, temos aí uma grande demanda de veículos, né? Uma grande demanda de condutores, mas a habilidade primordial é sempre a prudência, né? Dirigir de forma atenta, é o condutor entender que ele, né, é mais um usuário da via, né? E as vias elas têm, né, outros usuários, né? Vias no Brasil elas se caracterizam, né, aos veículos, às pessoas e também aos animais, né? Os animais eles estão aí sempre aí, né? Ou de forma transportada, né? Aliás, de forma a representar um veículo de tração animal, ou até mesmo animais que são soltos na via, né? E se corresponde à vida desses animais. Então, o condutor hoje ele tem que ter atenção, né? Ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter consciência, ele tem que entender que a condição de condutor no Brasil, ele assume uma responsabilidade muito grande e ele tem que ter, né, a consciência em dar o seu melhor, para que não prejudique os outros usuários da via. Muito bom. Renato, você falou aí de ação social. Tem ação social vindo por aí da Habilite-se VIP? A gente vai agora no mês de maio, né, precisamente no dia 1º, fazer a nossa quarta ação social. Como eu falei, né, a gente está localizado no bairro do Pajuçara e foi um bairro que nos recebeu de braços abertos, né? É uma comunidade que merece todo o nosso respeito, né? E a gente retribui dessa forma, mostrando para aquela comunidade que um CFC não é só um comércio, e sim é uma instituição, né, de educação de trânsito, mas também que pode também contribuir com o seu lado social, né? A gente vai fazer uma blitz educativa, fazendo menção à campanha do Maio Amarelo, e faremos, né, uma educação, né, compartilhada, fazendo com que alguns condutores recebam uns panfletos educativos e depois, né, de certa forma, colocarmos a nossa instituição à disposição para o que a comunidade precise. Maravilha. E por falar em educação, olha só, tem uma pessoa que mandou uma mensagenzinha agora. Estou ansioso, curtindo o programa, estou assistindo o programa, está ótimo. Parabéns pelas orientações, com segurança e simplicidade. Perfeito. Cíntia Rocha, Ceará Mirim. Um abraço, Cíntia. Obrigada aí por acompanhar o nosso programa. Muito bom. E a pergunta que eu ia fazer, Renata, a gente está agora na era digital. Como é que a tecnologia pode influenciar o motorista de forma positiva e negativa? Temos aí, né, muitas fiscalizações que são de meios digitais, né? O condutor hoje ele tem que ter a responsabilidade sempre, pois, né, ele vai estar sempre sendo fiscalizado. Existem aí vídeos monitoramentos, né? Existe a questão aí do próprio sistema que é interligado hoje. E o condutor ele tem que ter a sua atenção voltada a se adequar a esses meios digitais, né? Hoje nós temos aí, regulamentado por lei, a habilitação virtual, né? Então, assim, ó, existe uma CNH virtual, o condutor já apresenta ali, já, de certa forma, interage em meios digitais, né?
E de forma negativa, essa questão da fiscalização, né? A fiscalização hoje ela é muito ampla, né? Então, existem radares, existe videomonitoramento, né? Hoje, os aparatos policiais que fiscalizam, né? Os agentes da autoridade de trânsito trabalham com muitos equipamentos modernos que fiscalizam até mesmo de uma distância muito longa, né? Até 1 quilômetro, 500 metros, aí a Polícia Rodoviária Federal ela tem alguns radares que o condutor ele não percebe, né? Ele nem vê, mas já está sendo fiscalizado e multado. Caramba. Importante, viu? Ficar atento e cumprir as regras de trânsito. Renato, os aplicativos de GPS, eles ajudam ou eles atrapalham o motorista? Distraem, né? De forma a distraí-lo. Na minha opinião, o GPS ele veio para facilitar muito a vida do condutor, mas o condutor ele tem que entender que esse aparelho tem que estar atualizado, né? A gente vê principalmente no Sudeste, né? Vou dar exemplos aqui do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que GPS, né, que não estão atualizados, geralmente colocam condutores em situações de risco, né? Pela questão de levar geralmente para locais perigosos. A gente tem que ter essa concepção, né? Mas realmente facilita muito, né? Eu vou dar um exemplo aqui, os profissionais que trabalham, né, de certa forma, relacionados ao trânsito, os Uber, né? Hoje o Uber, ele trabalha, né, com o auxílio de um GPS, né? E muitas vezes, de forma negativa, ele utiliza o aparelho, ele fica tocando no aparelho, tira a atenção dele e se coloca em risco também, além de ser uma infração de trânsito. Entendi. Com relação aos carros autônomos, eles já são uma realidade agora no futuro. Você acha que eles tendem a reduzir acidentes? Eu acho que nada na vida é perfeito, né? Eu vi um projeto desse aí na Holanda, achei muito interessante, mas houve, né, um acidente nos seus testes, né? Um acidente bem interessante lá, que em um certo momento, né, o computador de bordo ele não reconheceu, né, uma situação e acabou que o veículo colidiu. Mas eu acho uma realidade que facilita, né? Você vai aí para alguns países aí, já tem lá táxi, né? O veículo de forma autônoma, já recebe tudo através de um aplicativo e tudo de forma bem prática, né? Levando praticidade para os seus usuários. Bem interessante. Perfeito. Renato, falando em acidentes, o maior vilão hoje? Olha, com relação ao acidente, né? Eu vou começar explicando de uma forma bem interessante para que vocês entendam. A nossa legislação de trânsito atual, ela foi feita, né, justamente para proporcionar mais segurança para toda a sociedade, assim reduzindo, né, o alto índice de acidentes que levam muitos anos, né, que levam aí todos os anos, né, a muitos mortos e feridos no trânsito. E as principais causas, né, são sempre relacionadas à imperícia, imprudência ou negligência. E para falar de uma forma, né, mais simples, quase sempre relacionado a erro do condutor, né? Que são fatores humanos, né? Significa que o erro foi praticamente do condutor. Claro que existem as causas naturais, né? Você está no trânsito ali, de repente uma chuva forte, e você não tem como, né, se sobressair, ou uma cratera se abre ali, ou acontece ali a questão de um raio atingir uma árvore, te atingir, assim, mas são muito poucas essas situações. E com relação a essa questão, né? É importante que a gente diga que a sociedade ela tem que se educar, né? O nosso Código de Trânsito Brasileiro ele é de 1997. A lei seca é de 97, mas as pessoas ainda tendem a ingerir, né, o uso do álcool, né, e serem pegos aí pela questão da alcoolemia, né? Tem também a questão do uso do celular. O celular ele atrapalha muito. Hoje as pessoas não se educaram a assumir a condição do condutor sem utilizá-lo, né? Aí vem a questão do comportamento do condutor em excesso de velocidade, né? É uma das principais causas, né, hoje. E a questão da imperícia, né? Muita gente aí sem estar habilitado, sem conhecer as regras de trânsito, também se envolve em acidentes. E quando envolve um pedestre, de quem é a maior responsabilidade com relação às leis, às regras? Seriam os condutores ou seriam os pedestres? O pedestre, ele também tem sua responsabilidade perante o trânsito, né?
Agora, infelizmente, não é cobrado. As leis que são relacionadas ao pedestre são leis municipais, né? E a responsabilidade na condução, né, de veículos em vias públicas, né, em áreas abertas ao público, é do próprio condutor. Mas há situações que se caracterizam, né, até de forma interessante, é suicídio, né? Eu vou dar um exemplo. Onde tem uma passarela, onde tem uma faixa de pedestre, se o pedestre ele for atropelado, né, medindo-se a sinalização ao local que ele foi atropelado até 50 metros, né, ele está resguardado, de forma a ser um acidente, né, ao condutor está resguardado, né, se ele for um acidente de causa culposa, né, ele não teve a intenção de matar, e o pedestre ele não respeitou a sinalização. Então, assim, depende muito da situação para poder você classificar de quem foi a culpa, né. Mas a gente sabe, tem muito pedestre aí que surta, né, que utiliza-se de produtos, né, de substâncias ilícitas, né, e perde ali a sua atenção e acabam se acidentando. Eu vou dar um exemplo interessante, o uso do celular, né. Recentemente eu estava lendo uma matéria e o pedestre ele foi atropelado porque estava com fone de ouvido utilizando o celular. Então, assim, infelizmente, né, falta de atenção e responsabilidade, né, tem que ser para todos. De fato, um pedestre com fone de ouvido, ele não ouve nada que acontece no seu entorno, né? E o risco de acidentes é terrível. E Isso. as pessoas que fazem caminhadas, por exemplo, né? Você vê muito ali na Moema Tinoco. Se bem que ali é uma área protegida, não é uma área... Mas se bem que atravessa trechos em que os carros passam, né? E a pessoa está ali distraída com fone de ouvido, para um acidente é só um... Sempre que o equipamento tirar a atenção do pedestre, né, ele vai se colocar em risco. O trânsito é muito complexo, então, né, às vezes, questão de segundos ali, se acontece um fato, né, e infelizmente, né, é fatal. Entendi. E com relação, olha aí, mais uma mensagenzinha para a gente. Tenho carteira de motorista, mas tenho medo de dirigir. Como posso fazer para ter o prazer de dirigir novamente? Renata Dantas Santarém. Obrigada, Renata, pela sua audiência. Oi, Renata, uma boa noite, vou te responder, tá? Renata, existe, né, centro de formação de condutores. Você pode procurar um, né, de teu agrado, né? Você pode ir lá e contratar o serviço, né, que eles chamam de aulas extras para habilitados, né? É uma aula mais voltada, né, à orientação sobre a circulação em vias públicas. É bem interessante, viu? E a prática, né, a prática leva à perfeição. Nunca deixe de realizar seu sonho, não. Procure um instrutor capacitado que vai dar tudo certo, viu? Tem muita gente aí nessa situação sua, viu, Renata? Gente que é habilitada e não tem coragem de dirigir, né? Teve algum trauma, ficou com medo. Então, olha, a empresa do Renato também oferece esse serviço para ajudar você, né? A se sentir seguro novamente para fazer a condução do seu veículo. Isso. A gente oferece, né, todos os centros de formação de condutores, né? Mas também tem instrutores que são credenciados e oferecem serviço de forma autônoma, viu? É bem interessante. Um serviço muito importante, né? O instrutor com sua didática, ele salva vidas, né? Então, no caso de Renata aí, ela já é habilitada, né? Ela não teve a prática, mas importante, né? Adquirir a prática e também o conhecimento, para que ela, né, salve vidas aí com seus atos quando for para o trânsito, Renata. Perfeito. Renato, como é que ciclistas e motociclistas podem trafegar com mais segurança? Eu vejo aqui na nossa realidade, né, na cidade de Natal, uma cidade linda, né, por sinal, um povo maravilhoso, a gente tem um problema social muito grande que é a administração pública, né? Imaginem vocês se Natal tivesse uma ciclovia de qualidade, né, para que sua população utilizasse, né? Ciclismo, né, é muito interessante, né? Se corresponde à saúde. Então, assim, se nós tivéssemos as vias com qualidade, né, as ciclovias aí de qualidade, ia incentivar o potiguar, né, a população local, a utilizar mais esse meio de veículo, né, um veículo de tração humana. Além de saúde, a gente reduziria bastante o índice de acidentes de trânsito. Com relação ao motociclista, né, motociclista ele tem que se adequar, né, ao veículo que ele conduz. A moto, ela
cresceu de forma surpreendente, né, a sua comercialização. Então, assim, hoje os motociclistas no Brasil, né, a nível Brasil, se corresponde a mais de 35% da frota, né, de veículos. É um veículo de um custo-benefício muito bom, né, e tem muita praticidade, né. Ele é um veículo que é fácil né, de conduzir, mas muito perigoso, né. Então, assim, o ciclista, ele tem, né, a sua, né, via especial, que é a ciclovia, né, diretamente, né, reservada, né, aquela área ao ciclista. Às vezes é compartilhada com um veículo de transporte urbano, né, de passageiros, né, mas é uma área exclusiva do ciclista. Já o motociclista não. O motociclista ele tem que se comportar no trânsito, né, da mesma forma que um veículo, né, que um carro, que um caminhão, que um ônibus, né, respeitando as mesmas regras e tentando também respeitar o mesmo espaço. Agora, existem algumas situações aí de questionamentos, né, de engarrafamentos. E o ciclista, por lei, ele pode utilizar aquele corredor, né, desde que ele respeite uma distância lateral de 1,5 m, que diz a lei, né? E, infelizmente, a turma não respeita, né? Muitas vezes não tem nem a questão do espaço para poder respeitar. Então, você que é ciclista, lembre que o maior bem que você tem é a sua vida. Perfeito. Fica aí a dica do Renato, viu? Renato, como é que os governos podem incentivar a educação no trânsito, hein? Isso é muito interessante. Por quê? Porque a responsabilidade, né? Cada um tem a sua, né? A gente sabe que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, ele é o órgão máximo, né, do nosso país. Ele é quem cria, né, as normas, as leis, né? Ele é um órgão consultivo, né? E é importante que cada esfera, né, faça a sua parte. Nós temos aí a esfera estadual, a esfera municipal e a esfera federal. Se esses órgãos, né, esses órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, eles aplicassem mais investimentos, né, com relação à educação para o trânsito, né, fazendo com que a sociedade ganhasse mais conhecimento, seria bem interessante, mas infelizmente, né, para se educar, se custa, né, um valor expressivo, né? Para se fiscalizar, aí é o contrário, se arrecada esse valor expressivo. E essa política nunca muda, né? Infelizmente. Verdade. Pena. E aí a gente já está agora seguindo aqui para a reta final do nosso bate-papo. E eu queria fazer uma pergunta para o Renato, né? Como a educação no trânsito pode evoluir com as novas tecnologias? Muito boa a sua pergunta, viu? Bem interessante. A educação no trânsito ela é fundamental para qualquer sociedade, né? Independente de ser a brasileira, de ser, né, um outro país aí, a educação sempre é importante. Com a educação a gente ganha, né, mais segurança, né? A gente ganha mais qualidade de vida. E com a tecnologia, né, com esse desenvolvimento aí da tecnologia sempre, né, cada vez mais presente, é importante que a gente, né, se atualize, que a gente tente, né, com esse desenvolvimento, adquirir mais, né, responsabilidade e que tudo isso venha agregar valores, né? Eu acho que todo contexto, a responsabilidade vai ser sempre de nós, né, da sociedade. E a tecnologia ela vai ajudar sim muito, mas vai depender né, do cidadão querer se adequar a ela. Eu acho importante demais que a gente comece a se conscientizar sobre isso aí. Perfeito. Uma pergunta aqui para a gente. Gostaria de saber como eu devo proceder para mudar de categoria. Atualmente estou com a C e gostaria de pegar a D, Gilmar do Pajuçara. Bom, Gilmar, eu vou te explicar, tá? Você está na categoria C, né? Categoria C é uma categoria específica de transporte de cargas, tá certo, amigo? Você quer pular para a categoria D, né? Quer mudar de categoria. Categoria D é uma categoria exclusiva para transporte de passageiros, tá? É uma categoria que o condutor vai transportar até mais de 8 passageiros, né? Geralmente, micro-ônibus aí até 21, né? Já passou 21 passageiros, né? É o ônibus convencional, né? É uma categoria muito importante. Você procura, né, o órgão fiscalizador, que é o DETRAN, a entrada num processo de mudança de categoria e procura um CFC, né, um Centro de Formação de Condutores, que ofereça esse serviço. Tá?
E parabéns aí, você está buscando, né, se qualificar. Creio eu que para tentar, né, se empregar e trazer o melhor, né, em condições para sua família através do seu trabalho, de forma honesta. Parabéns. Perfeito. Obrigada, Gilmar, pela audiência, né, de estar aqui acompanhando o nosso bate-papo com o Renato. Então, Renato, foi um prazer ter você hoje aqui, foi uma aula para a gente, né? Eu que agradeço, né? É muito bom a gente ter a oportunidade de compartilhar, né, o pouco de conhecimento que nós estamos com toda a sociedade. A gente sabe que a sociedade brasileira é muito carente de conhecimento, principalmente no trânsito. E a gente tem que procurar se conscientizar, gente. Vamos procurar entender que trânsito se corresponde à vida, né? Ele é muito complexo. São vários, né, os elementos que são envolvidos no trânsito. E a gente sempre, né, se coloca em risco se a gente não procurar se adequar a ele, tá? Então, você que é, né, condutor, procura se atualizar, procura agir de uma forma cidadã, tenha consciência, tenha responsabilidade, respeite o próximo, tá? Respeite o seu limite, tente fazer com que, né, você seja mais um a contribuir para que o trânsito melhore, né, cada vez mais. Perfeito. Obrigado, Renato, pelas contribuições que você nos trouxe nessa noite. Como eu já lhe falei, foi um prazer ter você aqui. Nos deu uma aula hoje sobre educação no trânsito. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. A Autoescola do Renato é um ambiente bacana, organizado, acolhedor. E você está convidado a ir conhecer o ambiente lá, participar do evento social que ele vai fazer. Em breve, ele vai divulgar nas redes sociais. Sigam as redes sociais, né, da Autoescola do Renato e sigam as nossas redes sociais também. Marca lá as notificações, marca lá o sininho para que você possa ter acesso aos nossos eventos, aos nossos vídeos. E qual o Instagram da Autoescola, Renato? É só colocar lá CFC Habilite-se VIP. É uma com a logomarca amarelinha lá, ela já vai para cima, é bem bacana. Nós temos vários materiais educativos lá, viu? Para que vocês assistam e ganhem um pouco de conhecimento. Muito bom. Perfeito. Então, vem para a Unica Zona Norte, vem ser feliz aqui, acompanhe a Habilite-se VIP. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até a próxima Lives para a Vida.